1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Bom, gente. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Que lapada, hein? Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. A igrejinha mal falada, né? Naquela época. E ele diz, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Eu amo muito a história e a condição do apóstolo Paulo. Porque quando você ler Paulo, e para você ler Paulo, você tem que estar diante da seguinte proposição. Primeiro, o brilhantismo da mente de Paulo. Nós estamos diante de uma mente extremamente brilhante. Brilhante para conseguir pensar as coisas de modo prático e aplicar isso na vida real. Porque quando você olha para o reino de Deus, você está olhando para o mundo ideal.
Platão falava metafisicamente, quando você vai para o platonismo, Platão falava metafisicamente do mundo das ideias, né? O mundo ideal, o mundo das ideias. Paulo, ele olha para os mandamentos do Senhor, ele olha para a revelação acerca do que ele vai tendo sobre o Senhor, e notem o seguinte, que o Senhor Jesus aparece para ele de modo visível, de modo pessoal. Ele recebe o Evangelho não de nenhum dos apóstolos chegam para Paulo e vão discipulá-lo, não. Ele vai provavelmente para a região do Egito, e ali na região do Egito, ele começa, diante de análises que confrontam todo o seu interior, ele começa a fazer reflexões acerca do Evangelho de modo tão profundo, que nenhum dos outros apóstolos, e eu coloco cada um para vocês para ler, nenhum dos outros apóstolos conseguiu alcançar uma profundidade de consciência tal qual Paulo. Nenhum dos outros. Pedro, em suas cartas, chega a dizer que Paulo, ele fala palavras de difícil discernimento. Que a multidão de palavras, as multidões de palavras com as quais Paulo fala, são às vezes impossíveis de se discernir e de se compreender. E Pedro, isso cresce em Pedro uma admiração pelo nosso irmão Paulo. Porque Paulo, ele vai buscar dentro de si, fora de si e no Senhor, ele vai buscar todas as camadas possíveis de apreensão do Evangelho. E quando ele inicia o seu apostolado, ele já conseguiu ter uma percepção do que é o ideal. Só que quando você está diante do ideal e você vai chocar com a realidade, parece que não casa bem. Jesus teve que lidar com isso muitas das vezes. Para analisar. Ele está ali em Samaria, ao meio-dia vai até um poço, encontra uma mulher que está ali junto ao poço. Segundo a lenda, ou segundo o mito, ou segundo a tradição daquela cidade, que talvez seja até uma tradição verdadeira, aquele poço foi cavado por Jacó. Então é um local legítimo para se ter uma fonte legítima para aqueles que têm nas suas veias o sangue de Abraão. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz: me dá-me um pouco de beber. E aquela mulher, ela fica primeiramente estupefata, né? Poxa, um homem judeu chega até uma samaritana, e desde lá, quando separaram a tribo, quando separou o reino de Israel entre Judá e Israel, desde o passado, os judeus não se davam com os samaritanos. Para você que não sabe, Samaria se torna uma das principais cidades do reinado de Israel, enquanto Jerusalém é a principal cidade do reinado de Judá. E agora desde o passado, eles não conseguem se dar muito bem. E aí Jesus fala: se você conhecesse quem te pede água, você lhe pediria água e ele te daria uma água que geraria uma fonte que nunca mais você teria sede. E essa fonte jorraria para a eternidade. E ela pensa na condição dela como pecadora e ela fala: então me dá dessa fonte. E aí ele diz: te dou sim, mas vai lá e chama o teu marido. E numa condição ideal, nenhum casamento era para se desfazer. Isso é o ideal. Numa condição ideal, não era para haver divórcio. Numa condição ideal, não era para haver a condição da homossexualidade. Numa condição ideal, não era para haver divergências políticas e ideológicas. Numa condição ideal, era para todos, introjetados do amor de Deus, todo mundo pensar igualzinho.
Mas nós estamos diante da realidade. E a realidade nua e crua é que tem divórcio, tem gente perversa, tem gente ruim, tem gente que é invejosa. E às vezes o invejoso sou eu. Na realidade, quando você está diante da questão real, Paulo vai ter que lidar com uma igreja como a igreja de Corinto, onde um cara toma a mulher do pai e começa a viver na frente de todo mundo com a mulher do próprio pai. Para analisar que loucura é essa. E que a igreja vê o pai sendo humilhado com o filho, vivendo maritalmente com a sua esposa, e isso está acontecendo no meio da igreja. Aí vocês falam, nossa, então a nossa igreja quase que não tem problema, porque o problema ali naquela igreja era um negócio muito mais assim, profundo e radical. Numa condição real, Paulo tem que lidar com uma cidade que ela é portuária, e sendo uma cidade portuária, ela recebe um alto fluxo de pessoas, e de culturas, e de ideologias, e de filosofias, e que dentro desse alto fluxo de pessoas vai ter todo tipo de gente. Ali havia um templo a Dionísio, e que as sacerdotisas a Dionísio, a carne que existia naquela localidade, praticamente toda a carne, ela era apresentada a ídolos. E aí Paulo tem que lidar com discussões entre comer carne e não comer carne. Nós estamos diante de uma cidade que você precisa traduzir, você precisa gerar algumas marcas para que a tua esposa não seja confundida na rua com uma prostituta, porque uma cidade portuária, o que mais tem é prostitutas, porque os homens, os marinheiros, passam às vezes 2, 3 meses, às vezes anos, ao mar, e quando chegam ali, eles vão procurar logo prostitutas para eles aliviarem a sua lascívia carnal. E agora ele está diante de uma cidade que você precisa estabelecer regras para que as mulheres da sua congregação não sejam confundidas com prostitutas. E aí ele tem princípios que ele aprendeu com o Evangelho, mas esses princípios, eles vão ter que ser aplicados, vão ter que ser gerados aplicativos para ele colocar isso dentro da realidade de cada um ali. É como você ir até árabes que tem 7 esposas, 8 esposas, 9 esposas, e você vai pregar o Evangelho, eles vão se converter, e agora o que você dirá? Vem cá, você tem que largar essas 6 e escolher só uma. E naquela ocasião, naquela época, largar as 6 significava que as 6 não iam ser provavelmente mais albergadas por mais ninguém, iam morrer de fome, iam ter que se prostituir, iam ter que dar um jeito para conseguir se alimentar. Olha a responsabilidade daquele homem que, estudando, que analisando, que refletindo durante diversos anos, ele chega à conclusão do que é o Evangelho, mas agora ele tem que lidar com a realidade das coisas. Para analisar isso, hoje é muito fácil, porque nós já pegamos um mundo muito cristianizado. A nossa lei recebe toda esta gama de influência cristã. É por isso que a nossa lei não autoriza a poligamia. A nossa legislação não autoriza pai casando com filha. A nossa legislação não autoriza irmão casando com irmã. A nossa legislação não autoriza um monte de coisas, porque a nossa legislação já veio totalmente cristianizada, então a gente não tem que lidar com esses problemas. Mas a obra missionária de Paulo, numa igreja que está nascendo, numa igreja que são algumas centenas ou alguns milhares de pessoas, que agora estão crescendo numa consciência do Evangelho, mas que está no meio de milhões.
de pessoas que não creem daquela forma, que olham para tudo e acham tudo totalmente normal. A pederastia, as elites acham normal o cara, além de ter as esposas dele, ter um garoto ali de 12, 13 anos para ir tomar esse garoto para si como amante. Isso é tudo normal naquela cultura. Uma cultura que perto da nossa, a gente ficaria, meu Deus do céu, que loucura é isso? E não só isso, uma cultura que é extremamente hostil, perigosa para quem deseja viver de modo diferente. Porque é uma cultura que conclama para si deuses, uma cultura onde a religião está totalmente vinculada ao mundo político. E onde o imperador, ele se auto-intitula Deus e exige que seja adorado. Exige que seja adorado. É nesse contexto que Paulo tem que lidar com as questões da igreja. E se você tira essa questão contextual, essa questão histórica, particular da igreja, você abre espaço para impor na congregação todo tipo de loucura, de costume que não tem porquê existir nos nossos dias. Naqueles dias, eu sair com a minha esposa, se não houvesse um sinal nos cabelos dela, e aquele sinal nos seus cabelos não ficasse claro, eu ia deixar a minha esposa para ir no mercado, comprar uma melancia para trazer para dentro de casa, e lá não existia aquela questão de respeito à mulher como existe hoje. Eles iam apalpar, iam pegar nisso, iam pegar naquilo, iam fazer tudo isso, porque iam confundi-la com uma mulher qualquer. Essa daí eu posso o que eu quiser. E naquela época, o homem tinha direito, muitas das vezes, até de estuprá-la, se ela não quisesse. Então ele precisa dar conselhos diante dessa situação. A primeira carta aos Coríntios precisa ser lida com este olhar. Senão o que eu vou dizer? Se aparecer uma irmã aqui com o cabelo cortado, eu falo, não, mas você está sendo antibíblica. Porque a pessoa não entende que aquele aplicativo era um específico para aquela igreja, naquela condição, naquele tipo de contexto social. A igreja de Corinto tinha um contexto social. A igreja de Éfeso tinha outro contexto social. Por exemplo, a igreja de Éfeso, a grande deusa dos Éfesos era Diana. Havia um templo enorme para Diana que era muito maior do que o templo que havia em Atenas. Éfeso, que fica hoje na região da Turquia e que hoje dista do mar aproximadamente 14 quilômetros, por conta de muitos terremotos que houve durante esses últimos 2000 anos, mas Éfeso naquela época era muito próximo ao mar, era praticamente à beira do mar. E Paulo ele tem que contextualizar tudo para lidar com cada questão, com cada situação. E aí, depois de lidar com isso de modo prático, e ele vai falar, vem cá gente, será que vocês não podem julgar esta causa relacionada a este senhor que está sendo humilhado por conta que o seu filho está tendo um caso público com a sua esposa? Será que vocês não são capazes de julgar isso? Vocês que no futuro julgarão até os anjos. E aí ele fala disso, fala acerca de carne, fala acerca da ciência, fala acerca da necessidade de os fortes suportarem os fracos. Ele faz a defesa do seu apostolado como um apostolado que se fez de tudo um pouco, se fez fraco para os fracos, se fez judeus para os judeus, se fez grego, gentil para os gentios, se fez sem lei para aqueles que são sem lei, ainda que ele guardasse a lei de Cristo. Esse Paulo,
que ele é uma metamorfose ambulante para conseguir ganhar a tantos para Jesus. Não que ele ia fumar uma maconha para ganhar um maconheiro, mas ele sabia lidar com a questão real de modo profundo, dinâmico, sábio, e aplicava aquilo de modo tão interessante, que as questões eram resolvidas. E eu digo para vocês que existiam outras questões para se resolver. Que ele falava, quando eu estiver aí eu resolvo, que tem alguns assuntos que não dá para resolver por carta. Não dá para resolver pelo WhatsApp, tem alguns assuntos. A gente tem que ir no local. Não dá para resolver de um modo simples. Não, você tem que viajar de distâncias enormes para conseguir resolver aquilo. Mas depois de tudo isso, quando ele entra aqui na questão da ceia do Senhor, Paulo, ele nos faz um convite a nós começarmos a trilhar o mesmo caminho que ele trilhou para conseguir ampliar o evangelho dentro dele. Para a ampliação deste evangelho dentro dele. E existe um significado muito interessante, gente, quando a gente amplia o evangelho dentro de nós. A ampliação do evangelho dentro de nós significa que Cristo vai ficar cada vez maior para a gente. Cristo vai ficando cada vez mais amplo. E nessa amplitude, enquanto o evangelho vai crescendo dentro de nós, Cristo vai crescendo, vai se ampliando dentro de nós, chega ao ponto que nós não mais nos enxergamos. E apenas Cristo pode ser enxergado. Apenas Cristo passa a ser visto. Paulo chega a este ponto de modo tão profundo que ele chega a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque o cara já se parecia tanto com Jesus, só que Jesus teve que utilizar estes aplicativos do reino e do evangelho, principalmente entre os judeus, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Paulo não, ele tem que utilizar esses aplicativos para os gentios, porque desejando pregar para os hebreus, ele foi chamado para um ministério, para um apostolado junto aos gentios. Quando você olha para Cristo e você olha para Paulo, tirando as diferenças de linguagem, parece que a gente vê a mesma figura e a mesma pessoa. Como que pode parecer daquele tanto com a figura de Cristo? E ele consegue, convidando os outros a serem imitadores de Jesus, ele consegue formar discípulos que vão ser extremamente parecidos com Jesus. Cara, isso é muito louco. Quando você para analisar. Por exemplo, o livro de Hebreus, tem teólogos que dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Apolo, mas existe um ponto no último capítulo do livro de Hebreus, que eu particularmente não creio que foi Paulo que escreveu aquele livro, por causa do seu último capítulo. Quando ele fala que, quando ele cita Timóteo no último capítulo, e ele fala que Timóteo, ele estava preso, mas acabou de ser liberto, nós não vamos ver durante a vida de Paulo em nenhum momento a prisão de Timóteo. Nós estamos provavelmente diante de um discípulo de Paulo, que escreveu aquele livro com uma categoria, que é de pulsar o coração, que consegue, cara, olha para isso,
que consegue fazer com que Cristo seja identificado como homem, como que Ele é em relação aos anjos, como que Ele é em relação à antiga aliança, em relação a Moisés, que consegue mostrar Cristo como sumo sacerdote, segundo uma ordem que é anterior à ordem mosaica e à ordem de Arão, que consegue apresentar Cristo como sumo sacerdote, como cordeiro imolado, como sendo também o sacrifício, que consegue apresentar a carne de Cristo como o véu que foi rasgado, para que a gente tivesse acesso a um novo e vivo caminho. E isso fica tão perfeito, e parece que a gente está lendo Paulo, só que quando a gente chega no final, não, mas eu acho que não é Paulo, mas parece demais com Paulo, porque Paulo parece demais com Cristo. E a gente fica olhando para aquilo que a gente fala, meu Deus, o que é isso? Com o que eu estou lidando aqui? Mas como um mestre e não um coach, mas como alguém que ama visceralmente, como alguém que está disposto a reproduzir, ele está se engravidando, e ele está parindo novas pessoas para o reino de Deus com a genética de Cristo, como alguém que na hora que fala dos outros, que ele sente as dores de parto, para que outras pessoas possam chegar ao conhecimento deste evangelho maravilhoso. Paulo, ele não guarda segredos acerca do seu apostolado, e por isso que ele revela tudo o que é possível nos revelar. Ele não vai guardar um segredo. Esse segredo eu só desbloqueio se você pagar tanto no meu curso. Pelo contrário, ele fala: o que eu de graça recebi, de graça eu vou dar. Vocês já pararam para analisar o que esse cara recebeu? Nas suas reflexões, pastor, o que esse cara recebeu? Ele parava. E ele olhava, ele lia a vida, ele lia as coisas, ele lia o mundo, ele lia as pessoas, ele lia a maldade, ele lia a bondade, ele lia as crianças, ele se lia, ele lia Cristo, ele lia a lei, ele lia os profetas, ele lia os livros poéticos, e aí ele lia os filósofos, ele lia o seu aprendizado, ele lia aquilo tudo, e ele vai recebendo, ele vai crescendo, ele vai se tornando tão, mas tão parecido com Cristo. Ele diz: o que de graça recebi, de graça eu vos dou. E aí ele vem com este texto da ceia. Porque Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E aí ele vai mostrando, porque Paulo antes, ele escreve, ele sempre falou sobre a nossa indignidade de nos apresentarmos diante do Senhor. Que a única forma de nós nos apresentarmos diante do Senhor, e aqui eu me utilizo de Hebreus, porque isso nós também vamos ler no contexto geral de Paulo, é nós nos atemos, nós passeando pelas veredas do novo e vivo caminho, que é a carne rasgada de Cristo. E quando a gente vai entendendo isso, que nós somos completamente indignos, agora mesmo ele sabendo que nós somos completamente indignos de sermos salvos, ele agora está citando outro tipo de indignidade. E que indignidade é essa? É a indignidade que na sua autocontemplação, e autocontemplação é diferente de autoexame. Eu quero que vocês hoje entendam a diferença entre autocontemplação e autoexame, porque lá na frente ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A contemplação, ela se estabelece através da admiração. Quem aqui já se permitiu ver no telescópio, um dos planetas que são mais lindos de ver no telescópio, é Saturno. Você vê as orelhinhas dele, assim, os anéisinhos,
você vê tudo. Quando você coloca para Júpiter, no telescópiozinho que eu tenho muito amador lá em casa, dá para ver, inclusive, 4 das luas de Júpiter. E a gente vê aquela manchinha que é uma tempestade que já tem centenas de anos que está acontecendo lá no planeta, porque ele é um planeta gasoso. E você contempla aquilo e você fica maravilhado. A contemplação, ela existe, por exemplo, quando eu contemplo o meu Senhor, eu fico sempre maravilhado, embasbacado com Ele. A contemplação tem que ser algo que acontece para fora da gente. Mas se eu exerço a contemplação para dentro de mim, eu me demonifico. Se eu começo a olhar para dentro de mim, cara, olha só como eu sou, velho. Pelo amor, olha esses olhos verdes. Olha isso, olha só, que é isso, cara? Vou começar a beijar o espelho, igual adolescente aprendendo a beijar. Quem foi adolescente aí sabe disso daí, né? As meninas. Tô brincando. As meninas. Vou ficar beijando o espelho igual um bobão. Na necessidade de autoafirmação. E quando porventura alguém não vê o que eu vejo, porque eu me vejo de frente. Eu não estou me vendo de perfil, eu não vi ainda o tamanho dessa lapa de nariz que existe aqui. Eu ainda não consegui enxergar os defeitos que existem. Essa barba que vai esbranquiçada, falhada aqui, falhada ali do outro lado. Essa cabecinha que foi parecida tirada, que foi tirada com fórceps. Eu ainda não vi esses detalhes. E aí o outro que vê esses detalhes e porventura me fala, não, isso não sou eu. Porque a autocontemplação é justamente o que o diabo fez quando ele decai da sua natureza de querubim. Ezequiel 28, a partir do verso 13. Aquela palavra é dada ao rei de Tiro, mas o rei de Tiro estava no Éden? Não. A gente sabe que aquela palavra foi dada a alguém que estava por trás do rei de Tiro. A autocontemplação. Ele olha para si mesmo e ele olha a sua beleza, ele olha a sua grandeza dentre as estrelas de Deus, dentre os superstars da glória, aqui na calçada da fama celestial, eu sou o maior. E faz com que ele se decline da sua natureza. E em Isaías 14, a partir do verso 12, é uma palavra contra a Babilônia, mas na verdade está falando sobre a queda de Lúcifer. Novamente está por trás a figura de Lúcifer. Nós vemos que por causa disso, ele foi destronado, ele foi derrubado do céu. Ele caiu em terra. Quando se fala derrubado do céu, não é que ele parou de habitar as regiões celestiais. Não, ele ainda habita as regiões celestiais. Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele ainda é isso tudo. Mas ele decai da sua natureza por se autocontemplar. E aqui é que é o grande segredo. Ao invés da autocontemplação, nós precisamos exercer, antes de tudo, o autoexame. A capacidade de se autoexaminar e de aprender a se reconhecer como ser, vai te ensinar, primeiramente, a não pensar acerca de si mesmo além do que convém. Está lá em Romanos 12. Não pensai acerca de si mesmo além do que convém. Vai fazer com que a gente primeiro comece a nos enxergar. Porque a autocontemplação, nós não nos enxergamos. Nós apenas vemos uma projeção de nós. O autoexame é mais profundo. O autoexame é o autoexame. Só que com uma profundidade clínica, quase que médica e técnica muito mais acurada.
É o médico que vai apalpando detalhe por detalhe. Depois ele pede para ver a garganta. Às vezes ele fala, bem, se você está com problema digestivo, eu sugiro uma colonoscopia. Imagina uma colonoscopia da própria alma. Para saber como que está esse negócio todo. É o exame completo para descobrir o câncer, para descobrir a lepra, para descobrir o problema. E não é especificamente um exame clínico, são exames que cada vez vão se aprofundando mais, e apalpa de um jeito, e você vê do outro, e você vai descobrindo o quanto que você precisa de intervenções cada vez mais milagrosas da graça, porque de fato você não é nada. E aí a sua figura do ser, o teu brilho vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, até que você diga, eu preciso de uma intervenção. Eu preciso que alguém cuide disso daqui. Qual é o melhor cirurgião da alma? Qual é o melhor terapeuta das minhas emoções? E a gente vive num tempo onde, antes de buscar auxílio do Senhor, a gente busca o psiquiatra, o psicólogo. Antes de buscar auxílio do Senhor, normalmente a gente busca qualquer outro profissional. As nossas ansiedades, não que eu estou falando que você não deva buscar isso. Irmãos, sejam inteligentes para discernir o que eu estou dizendo aqui. Existem intervenções necessárias, médicas. Mas eu estou dizendo aqui no primeiro problema do teu filho indisciplinado, não, já vou no psicólogo, vou no psiquiatra, isso é TDAH, vamos medicar esse menino, o menino fica zumbificado. Ao invés de você simplesmente no seu autoexame se compreender o tipo de pai ou mãe que você precisa ser para lidar com aquela criança, ou o tipo de marido que você precisa ser para lidar com a tua esposa, o tipo de esposa que você precisa ser para lidar com o teu marido, o tipo de filho que você precisa ser, o tipo de pai, de mãe, de filho, de amigo, de irmão, de empregado dentro da tua empresa, de servidor público. O tipo de qualquer coisa que você vai exercer tem que nascer do autoexame. E quando você passa a exercer este autoexame, eu digo para vocês que é quase que um exame cadavérico. É quase que uma autópsia de si mesmo. É quase que isso. Quando Paulo até diz, né? Vós estáveis mortos em ofensas e em pecados. É quase que um exame cadavérico mesmo. Onde a gente vai discernindo tudo, todos os detalhes. Para que a partir de agora, quando a gente começa a exercer isso, e Cristo, Ele começa a intervir nisto, automaticamente, o participar do corpo é de fato ter o corpo de Cristo no seu corpo. Participar significa fazer parte. É ter esse sangue de Cristo pulsando na tua veia com toda a santidade que você pode imaginar acerca deste sangue. Vocês entendem isso? Aí quando isso acontece, e você vai se tornando uma figura cada vez mais parecida com Cristo, fica fácil. Fiz-me meu marido para ganhar o meu marido. Fiz-me fraco para ganhar o fraco. Fiz-me minha esposa para ganhar a minha esposa. Fiz-me judeu para ganhar o judeu. Fiz-me servo de todos para ganhar a alguns. Você vai entendendo a lógica desta aplicação agora na vida
prática, onde você deixa de exercer o juízo contra o outro e você exerce todo o fogo do juízo de Deus contra si mesmo. E você aprende a ser mais brando. Você aprende a ser menos visceral, explosivo. Você vai ser os seus impulsos, não que você vai se tornar um homem emasculado, mas os seus impulsos, a sua violência vai ser direcionada para o benefício do reino e para o sacrifício, como está escrito em Romanos 12, verso 1, que apresenteis os vossos corpos, e aqui não é os vossos corpos no sentido da carne, mas é de fato o teu ser por completo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. E você vai compreendendo todos esses detalhes, e você vai crescendo nisso para dentro. E aí você se torna mais paciente com teu irmão, você se torna mais paciente com teu marido, com a tua esposa, com teu pai, com teu filho. Você vai se tornando mais paciente. A paciência que Jesus manifestou. E que a misericórdia de Deus se manifesta, se renovando todas as manhãs. Eu preciso me tornar participante dessa misericórdia que também se renova a cada manhã. Aleluia! Glória a Deus! Mas há necessidade de você dar um salto para dentro. O Rafael, nós estamos ali fazendo juntos um curso do Olavo, né? Aí o primeiro exercício do cara é você fazer um necrólogo. Ou seja, é você escrever para si mesmo como se você estivesse morto. Eu achei interessante isso. Porque quando nós fechamos os nossos olhos aqui, de fato, acabaram as chances, acabaram as oportunidades. Eu me recordo muito bem quando eu estava ainda namorando com a minha esposa, né? E que eu me apresentei para ela, né? Eu falei sobre o meu ministério e deixei ela uma noite sofrendo com isso. E aí quando eu me encontrei de novo com ela, eu virei para ela e falei, preciso te dizer uma coisa, a gente não vai ter um ano sabático para a gente curtir o nosso casamento, não, infelizmente não dá, porque eu já tolhi meu ministério por muito tempo. E a gente já vai entrar nisso de cabeça já. Eu não tenho mais tempo para perder no reino. Eu não tenho mais um minuto para perder no reino. Eu tolhi meu ministério a vida toda. Mas agora isso que pulsa em mim, que é maior do que a minha própria vida, isso precisa sair. E eu preciso que você entenda isso. Ela falou, é o mesmo que eu sinto, então a gente está no mesmo espírito, vamos casar logo para resolver logo essa situação. Porque a gente precisa, nós dois juntos, fazermos o que tem que ser feito. Ainda que isso retire de nós aquilo outro, mas nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Eu digo para vocês que isso é essa consciência que te faz pulsar para o que realmente interessa. E eu falava sobre o necrólogo, eu fiquei sabendo disso há poucas semanas que eu fiz essa aula. Isso está muito forte há muitos anos dentro de mim. Quando a gente se apresentar diante do Senhor, a gente vai ver que tantas coisas que a gente julgava que eram importantes, a gente vai ver que eram tão vãs, tão vazias de significado. Então, é igual o adolescente, né? O adolescente, ele dá mais atenção para o que os coleguinhas falam do que para que os pais falam. É ou não é desse jeito? Não, vamos falar sério. É basicamente desse jeito. Por exemplo, na escola,
a maioria, né? Vai ter uma exceção ou outra regra. Mas a maioria vai querer, não, tá todo mundo usando aquele tipo de relógio, aquele tipo, eu quero também estar no meio da galera. Eu preciso ser aceito, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Porque o adolescente ele ainda está imaturo. A palavra adolescente significa adoecer mesmo. Ele está adoecido. E nessa imaturidade adoecida dele, ele precisa muito mais ser aceito, ser albergado pelos seus amiguinhos, no seu grupo, do que junto à sua mãe. Às vezes ele até fala, quando a mãe ou o pai vai deixar na escola, não, me deixa aqui tá bom, pai. Daqui eu vou sozinho. Entendeu? Eu saía com a Rebeca quando ela era pequenininha, eu fazia festa, pagava mico no cinema quando ela ficou adolescente. E eu comecei a querer fazer as mesmas brincadeiras, ela falava, menos papai, menos, por favor. Por favor. Segura a onda. Segura a onda. E é tão interessante que o adolescente ele está tão perdido em si, na sua superficialidade, porque ele está numa bomba de hormônios que ele não entende nada. Ele de repente ele está super eufórico para ser, sei lá, para ser um astronauta. No outro dia ele fala, não quer saber, hoje eu quero ser gari. Ele não sabe o que ele quer da vida dele. Às vezes tem uns, né, que já são bem maduros, né, que estão tirando boas notas, e que ele já decidiu, não, eu quero isso para a minha vida, ele é concentrado em tudo. Todo mundo fala, não, mas aquele lá é um alienígena no meio do resto dos adolescentes todos. Eu me recordo, quando eu estava ali com 17 anos, que fui fazer um teste vocacional, aí tinha uma nota lá, que a máxima dava um pico maior e tinha a mínima, né? Nas outras matérias, normalmente você dava aqui o mínimo. Para todas as matérias eu dei a nota mínima, ou seja, eu não servia para nada. Eu não sabia o que eu queria, eu não tinha ideia de nada. 17 anos, comedor de mosca, boca aberta. Entendeu? Era basicamente essa a minha vida. Quanto mais, aqui é que é a grande diferença, quando você, de fato, faz esse exame pessoal, mas que você faz ele com convicção, você começa a, de fato, cortar da sua vida o que não é importante, você para até mesmo de ligar com o que os outros pensam acerca de si. Olha Paulo falando, ele traduzindo isso como um segredo para a gente. E lá atrás no capítulo 2, em 1 Coríntios 2, versos 14 e 15, ele vai dizer o seguinte, porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito, porque não lhe é lícito discernir. Agora o homem espiritual, ele discerne tudo bem, mas de ninguém ele é discernido. Ou seja, o homem espiritual ele caminha discernindo, aplicando sabedoria na vida real, mesmo sabendo do que é o ideal. Ele caminha dessa forma, utilizando os aplicativos da eternidade para casar com a temporalidade, com o que é temporal, com o que não é eterno. Mas ainda assim ninguém consegue compreender aquele cara. E é assim, é dentro dessa estrutura que nós precisamos caminhar para nós nos melhorarmos para a vida. Para nós nos melhorarmos para a existência. Para que a gente entenda o que realmente importa nessa vida, as oportunidades que a gente está perdendo de pregar o Evangelho, as oportunidades que a gente está perdendo de testificar acerca do nosso Deus, as oportunidades que a gente está perdendo por conta do nosso orgulho, por conta de dissensões, por conta de bobagens, por conta de discussão sobre calvinismo, arminianismo, sobre isso, sobre aquilo outro, tudo por questões que são extremamente idiotas. E quando eu utilizo a palavra idiota, eu não estou utilizando de modo leviana. Idiota é aquele que só olha para si mesmo, que se autocontempla e que só está ligado nas suas próprias necessidades e no seu próprio ventre. A gente vai deixando de ser um idiotinha e a gente vai passando a viver sem ter o temor do que os outros vão pensar. É no meu trabalho quando o chefe faz uma piadinha, olha aquela menina lá, olha bonitinha, fala outras palavras, né? E você vira assim, não, eu não olho esse tipo de coisa.
Seu chefe fica até sem graça. Mas você não está nem aí, ainda que aquilo lhe custe o teu emprego. Você já sabe que você é da eternidade, cara. Você já sabe que isso daqui, ó, tá acabando. Que já já esse mundo cheio de névoas do entendimento, essas névoas vão se dissipar e o entendimento perfeito acerca de Cristo vai ser introjetado num corpo que foi preparado para receber este conhecimento, porque é um corpo incorruptível, eterno, feito para a eternidade. Para analisar isso. E quanto mais você antecipa isso dentro de você aqui, menos você sofre. Menos você se escandaliza. Eu estava caminhando numa rede social, aí está lá a foto de um rapaz jovem, muito bonito, junto com uma moça também muito bonita, e os dois são meio irmãos. Eles faturam $200 mil por mês, fazendo conteúdo adulto entre os dois. E agora ela apresenta uma foto toda orgulhosa de que está grávida do próprio irmão. A igreja olha para aquilo e se escandaliza. Gente, na época de Paulo estava acontecendo coisas muito piores. A gente olha para isso e a gente só diz Maranata. Essas pessoas precisam ser alcançadas por isso que me alcançou. Porque no dia que entrar arrependimento naquele coração, ainda que tenha tido um filho, mas esse filho que veio da total degradação moral, pode se tornar um dínamo do amor e da graça de Deus na obra missionária. É assim que a gente vê, é para além do que é visto. É olhar para um grande político, para o pior deles, ou para o pior da corte, e olhar, se a graça alcança aquele cara. Um Paulo que é perseguidor de igreja, quando ele é alcançado, meu amigo, vira um dínamo da obra missionária, aquele cara ali vira outra coisa. Aquele cara não tem mais preocupação com a vida ou com a morte, porque ele já morreu faz tempo. O necrológico dele está bem escrito. E já está totalmente escrito no livro da vida, e ele já teve acesso a isso pela fé, e ele vai dizer acerca de si mesmo, que a vida dele não é mais preciosa do que a vocação que ele tem. E nos capítulos 8, 9, 10, 11... de 1 Coríntios, ele vai chegar a dizer, eu deixaria, pois, de pregar o Evangelho, sendo que existe em mim um dever, uma obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho! Cara, é desse cara que a gente está falando. E quando eu vejo a vida desse cara pulsando nessa escritura enquanto eu leio, isso traz uma energia para o meu coração, uma chama, que vocês não fazem ideia. Queira eu que esse avivamento aconteça no coração de cada um, para a honra e glória do Senhor Jesus, para que a gente perca a timidez. Eu estou andando num local e eu vejo, eu sei que eu preciso levar uma palavra de vida para aquela pessoa. Eu digo, eu irei lá, e você fala. Para que a gente entenda que a nossa missão tem o custo de vidas humanas. A nossa preocupação com as coisas dessa vida, que se juntar todas elas, a economia de todos os homens mais ricos, junto com todas as economias de todos os bancos, com todos os tesouros, com todos os monumentos, com todas as belezas artísticas que já foram produzidas, com tudo de belo, de maravilhoso, com Dubai e com todas as cidades que sejam mais sofisticadas no inimaginável humano, aquilo não vale o que vale uma alma que se rende aos pés do Senhor. Quando a gente entende isso, isso acontece pelo autoexame. É impressionante como a gente vai compreendendo de fato para que nós fomos chamados. Eu revia um vídeo meu
falava lá sobre a eternidade, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E como a gente reduz tudo quando a gente quer o melhor emprego. Ah, se Jesus tivesse morrido para eu ter o melhor emprego. Para eu ter o que o Elon Musk tem, o que o Trump tem, para eu ter o poder que estes homens têm. Ah, isso é tão pequeno perto pelo que Jesus foi esmagado pelo seu Pai. É tudo tão pequeno, é tudo tão miúdo. Eu até dizia que esse é o versículo mais blasfemado, porque a gente acha, quando tem aquele hino, né, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aí a gente tem mania de achar que isso é a prosperidade nessa vida, que isso é a saúde nessa vida, que isso é um casamento perfeitinho nessa vida. Não foi por isso que Jesus, pelo amor de Deus, Jesus morreu, foi pela eternidade. Jesus não ia morrer por algo tão pequeno quanto isso aqui. Essas outras coisas você pode alcançar se disciplinando, se preparando, estudando, buscando, mas não coloca Jesus onde não é lugar dele estar. Quando a questão é salvação e eternidade, que ele esteja em tudo na sua vida, mas não tente aclamar, conclamar direitos pelos quais ele não morreu, pelos quais ele não lutou, pelos quais aquela coroa de espinhos, machucando e ferindo a sua fronte, não foram colocadas para esse objetivo. Isso é pisar no Cordeiro de Deus, é profanar o sangue da aliança e fazer agravo do Espírito que nos tem santificado. Quando você entende isso, você entende que a sua luta contra o pecado, que é contra si mesmo, se torna algo necessário, porque hoje está todo mundo pecando à vontade e dizendo: ah, Senhor, o Senhor vê que eu não tenho forças. Ah, Jesus, o Senhor vê que eu não dou conta de me libertar disso, de me libertar. Para! E simplesmente toma a decisão e pare de pecar, lute contra si mesmo. É aquele vídeo do John Piper, onde você tem que estar o tempo todo em uma campanha de guerra contra si mesmo. Isso só acontece no autoexame. E ele diz que numa campanha de guerra, todos os seus instintos, eles estão mais acurados. É a percepção de um galho quebrando, você já está percebendo, senão você não deve atirar naquela direção. É o barulho de uma tosse, é um cochicho. Quando o pecado, ele começa a cochichar no teu coração, você já acende o sinal de alerta e expulsa aquilo de dentro de você. Seja o pecado da inveja, seja o pecado da língua que não se preocupa em magoar os outros, seja o pecado do orgulho, seja o pecado da lascívia, da luxúria ou qualquer outro que você imaginar. Tudo parte deste autoexame. Que depois que você o faz, você fala: eu preciso de ti, Senhor. E ele diz: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Com toda a gravidade do que significa o nosso Jesus. Porque nosso Jesus não é esse cara hippie, legal, super bacana. Ele é aquele cara que quando ele traz um discurso duro, dizendo: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte de mim. E aí a multidão vai indo embora. Esse cara ficou louco. Não tem parte no reino dos céus.
esse cara agora ele está demais. Tudo bem, o Jesus que cura, eu recebo com tranquilidade. O Jesus que perdoa pecados, eu recebo com tranquilidade. Mas o Jesus que vem com esse discurso duro, e se você analisa a dureza desse discurso, o escândalo que é este discurso, se você analisa isso, reflete acerca disso, você entende que você provavelmente seria um daqueles da multidão que ia vazar do local. É o Jesus que olha para os 12 e fala, vai junto com eles. Não é o Jesus sério, é o Jesus grave, é o Jesus que é juiz e na hora que ele se estabelece como juiz, qualquer joelho se dobra, qualquer semblante decai, qualquer gigante se prostra. Este é o teu Cristo e que diz, eu sou contigo. Você entende isso? Quando você entende isso, você agora começa a entender do que Paulo estava falando quando ele falava do dignamente, indignamente. É disso. Você começa a caminhar nas veredas do indignamente. Nele você encontra perdão absoluto. Mas você encontra a necessidade de um juízo verdadeiro em relação a si mesmo. De um exame que vê o câncer. De um exame que vê a lepra. De um exame que vê a podridão. De um exame que vê o olho direito que precisa ser arrancado. Do exame que vê a mão que precisa ser retirada. Do exame que está disposto à amputação do ser, para que Cristo seja em você. E aí você entende porque discípulos escrevem, na minha concepção, discípulos têm a capacidade de escrever um livro como o de Hebreus. Aí você entende essa reprodução acontecendo. O que eu mais desejo para a nossa igreja é esse tipo de reprodução. Para que a gente se ame mais, para que a gente se suporte mais. Para que a gente saiba discernir o mais fraquinho do mais forte. Para que a gente se entregue mais. Eu não estou falando que você tem que viver aqui dentro da igreja o tempo todo, não. Mas eu quero que você entenda que qualquer lugar é lugar e qualquer hora é ocasião. Em tempo ou fora de tempo, instes que pregues a palavra. E que isso aconteça em nós, e que esse avivamento aconteça em nós, mesmo que nós estejamos diante das piores perseguições, sejam de cunho ideológico, seja as lutas interiores que nós já carregamos, ou seja as perseguições externas sobre nós. Quando você entende essa guerra interior, a perseguição externa se torna tão branda. Sua preocupação política acaba. Sua preocupação econômica acaba. Não estou nem aí para o que o Xandão está fazendo, porque o Lula tá bom. Eu sei em quem tenho crido. Você se desconecta de um mundo que é perdido e você se reconecta a um mundo que é eterno. Que essa palavra possa germinar em cada um de nós. Que a gente possa, de vez em quando, pegar ali, e eu peço para gravar, não porque eu sou um narcisista, não. Por mim, nem gravaria isso daqui. E foram anos para eu decidir que isso daqui acontecesse. Mas é para que no futuro alguém possa ali ruminar, rever. Quando você, às vezes, a chama está apagando, né? A gente precisa aumentar o gás. Precisa, às vezes,
voltar um pouquinho, colocar um pouco mais de lenha, mas para que isso aconteça na congregação. E para que a gente possa ser avivado, porque eu vou dizer para vocês, gente, uma igreja assim é uma igreja que está preparada para que outras pessoas possam adentrar e de fato serem transformadas através desse evangelho. Que essa palavra possa germinar de fato nos nossos corações, para a honra e glória do Senhor Jesus. Queria agora passar para o pastor divino, para ele dar algo.